Está no ar mais uma edição do Fórum. Hoje em dia, não é mais suficiente o candidato a concursos públicos ser aprovado dentro do número de vagas. É preciso torcer para que o processo seletivo não seja questionado judicialmente. O que pode ser feito para evitar tantas ações? Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com o Procurador Regional da República, Oswaldo Barbosa Silva, e o advogado José Vânio Sena, especialista em concursos públicos. Gostaria de agradecer a presença dos dois aqui em nosso estúdio. Tem por parte do Ministério Público verificar quando um edital é publicado, pegar esse publicado, analisar, normalmente o Ministério Público faz esse tipo de trabalho ou não? Não. O Ministério Público não tem por hábito, por regra, embora ele possa fazer isso, a análise prévia de editais de concurso público. É preciso esclarecer que são dois os ministérios públicos. O estadual, que vai cuidar dos concursos públicos levados a cabo por entidades estaduais, pelos próprios estados ou por suas autarquias e empresas públicas, e os federais, que no nosso caso, somos procuradores da República, nós atuamos nas questões em que há interesse federal. Portanto, quando um concurso é federal, o Ministério Público pode atuar. Mas nós não temos um controle prévio de editais. Normalmente somos provocados, algum aluno, alguma entidade nos procura e nos revela alguma falha de edital e a partir daí nós abrimos um procedimento administrativo que pode resultar num termo de ajuste de conduta, na modificação do edital e até mesmo numa ação judicial, se for o caso. Agora, senhor José, como é que são feitos normalmente esses editais? Tem uma regra geral ou não? Bom, como não existe lei que regulamenta o assunto concursos públicos a nível federal, cada órgão recrutante elabora o edital de acordo com a sua necessidade, né? Obviamente que o órgão vai abrir as vagas mediante autorização do Ministério de Planejamento. Autorizada a contratação, ele lança o edital, mas as exigências contidas no edital são exigências, de maneira geral, afetas ao cargo daquele órgão. Não existe uma regra geral, porque não existe lei que regulamenta esse tema. Então, cada órgão recrutante, um exemplo, um policial federal, ele estipula lá as provas de conhecimentos, uma prova discursiva, uma etapa de testes físicos para medir a rigidez física dos candidatos, avaliação psicológica que tem que ser instituída por lei, inclusive, ou seja, se está previsto no edital, tem que ser antes previsto por lei. O edital não pode ir além da exigência legal. Um teste físico, por exemplo, ele tem que ser previsto em lei. Uma avaliação psicológica tem que ser prevista em lei. E tem que haver compatibilidade com as exigências do cargo, com as funções, né? Você não vai colocar um teste físico, por exemplo, para um cargo que não vai necessitar da força física. Tem que ser algo pertinente, então, à função que a pessoa vai exercer. Exatamente. Mas, por exemplo, e aí nós tivemos, inclusive, ações aqui no Supremo, em especial da Polícia Militar, até mesmo de Brasília, onde se estipula lá a idade mínima de 27 anos, quando parece ser uma discriminação, aí existe aquela sexo, cor, raça e idade. O edital não pode fazer esse tipo de restrição com relação à idade, pode? O edital pode fazer, porque há um princípio de razoabilidade e proporcionalidade. Embora não haja, a Constituição institua o princípio da não discriminação, inclusive pela idade, não é razoável que você, para determinado tipo de cargo, vá contar com uma pessoa mais idosa ou menos idosa. Seja, posso citar o cargo de, por exemplo, meu próprio cargo, Procurador da República, não existe uma idade específica, mas você não pode tomar posse no cargo se não tiver 3 anos de experiência jurídica. Então, evidentemente, se você somar o tempo de sua faculdade ao tempo de experiência jurídica, dificilmente você vai ter um procurador da República com menos de 24 anos de idade. Da mesma forma, se houvesse um concurso para paraquedista, seria absolutamente irrazoável
ou para submarinista, ou para trabalhar em plataformas de prospecção de petróleo em altas profundidades, pessoas que trabalham com mergulhadores, Talvez pessoas até a com própria- idade de 60 anos, 55 anos. Talvez até a própria que não polícia, pudesse. como é o caso que eu citei. A própria polícia. Né? Então, não há irrazoabilidade em exigir, para determinar nos cargos, idade. Não é? E isso serve não só também para a idade, mas, por exemplo, pessoas com deficiência. Né? Se você imagina o cargo de policial rodoviário federal, ou de policial, genericamente falando, se um cadeirante poderia exercer esse cargo? Não pode. Né? Ele tem que ter uma mobilidade plena para trabalho de segurança. Não só para trabalho investigativo, mas trabalho de policiamento ostensivo. Então, tudo, embora a Constituição estabeleça como garantia, né, a não discriminação, essa não discriminação tem que estar conformada a um princípio subjacente a toda a Constituição, que é o da proporcionalidade e da razoabilidade. Porque nós tivemos, inclusive, recentemente uma aprovação de um projeto no Senado que trata justamente da reserva em concursos para índios. Isso não fere a isonomia? Aí nós teremos a mesma discussão que vocês tiveram há poucos dias atrás em relação à reserva de cotas nas universidades. Né? Essa é uma discussão que é muito complexa e, se você quiser que nós enveredemos por ela aqui, nós podemos enveredar, mas vai fugir um pouco ao tema do programa, porque a reserva de concurso, para concurso público, ela já existe para as pessoas portadoras de deficiência, aquelas deficiências estabelecidas num decreto regulamentador, não é toda e qualquer deficiência. A deficiência é medida por um decreto, ela diz desde o nível de capacidade auditiva, de visual e mobilidade. Existe também na iniciativa privada, porque a lei estabelece que você deva ter um número de pessoas com deficiência trabalhando no seu quadro de empregados, na iniciativa privada existe. Existe agora também essa política de ação afirmativa, que é da reserva de cotas, existe essa proposta de lei que você disse. Tudo isso tem que estar em conformidade com uma razoabilidade, dentro de um contexto histórico, e você promover, por meio de ações afirmativas, as pessoas que estão sofrendo com essas deficiências ou sofrendo por questões historicamente comprovadas, como o problema da escravidão e da perseguição aos índios, de modo que você possa igualar os iguais e desigualar os desiguais. Ok. José, atualmente nós temos aí em torno de 10 concursos públicos suspensos. Não é um número muito alto justamente para aquilo que se propõe a transparência? É verdade, mas esse problema da suspensão dos concursos é um problema conjuntural. A gente está diante de um ciclo vicioso, ou seja, inexiste legislação específica para regulamentar os concursos. Nesse íntere, nós temos aí 20 anos de Constituição cidadã, onde o brasileiro está muito por dentro dos seus direitos. Então, o concurseiro, ele sofre uma injustiça no concurso, quem é que ele vai procurar? Ele vai procurar o Ministério Público, ele vai procurar um advogado da área para defender os seus direitos. E quando ele esbarra no problema de reflexo coletivo, como a fraude, por exemplo, ele motiva o Ministério Público e o concurso acaba sendo suspenso. Tá? Agora, é preciso a gente estar atento que as questões que devam suspender um concurso são questões fortes, como a fraude, por exemplo. E são assuntos com reflexo coletivo. Os problemas com reflexo individual, os candidatos podem perfeitamente buscar os seus direitos na via judicial sem, entretanto, suspender o concurso. O concurso continua ocorrendo, né? Não como está por exemplo, o concurso da Câmara, foi suspenso por 180 dias. Né? Então, assim, é preciso a gente estar atento no que é preciso ser feito para preservar a lisura da competição, porque você tem todo aquele problema que você causa para o concurseiro que fica esperando a competição voltar a andar. Ele fez todo um planejamento, né, financeiro, familiar, etc., para
aquele concurso. O concurso é suspenso por 6 meses, e aí? Como fica? Porque nós temos duas situações, inclusive. Aquele que prestou o concurso e passa por uma situação dessa, e nós temos uma outra, que é aquele que nem presta o concurso justamente por uma desconfiança. Né? Ou seja, muitas pessoas já acham que não vai resolver o problema dela, mesmo estudando ou até mesmo passando, ou por uma situação ou outra, ou seja, por uma anulação ou por uma ação judicial, ou até mesmo por outros mecanismos que, possamos dizer assim, talvez fraudulentos, né, e que muitas pessoas, claro, desconfiam. Os concursos municipais? Sim. Os concursos municipais estão muito dentro disso que você está abordando. Dessa característica, né? No mês passado, uma prefeita de Campestre da Serra, Rio Grande do Sul, foi afastada do cargo. Na investigação, pegaram ela acertando com o organizador do concurso de que o candidato que passou em último lugar deveria ir para o primeiro lugar. Ou seja, os concursos municipais no Brasil, de maneira geral, estão mais suscetíveis a fraudes, porque outros concursos federais, estaduais, os organizadores contratados são organizadores de maior confiança, de maior credibilidade. São fundações bem conhecidas, tradicionais, ligadas realmente a uma universidade. Então, a questão da confiança na competição, no resultado dela, ela está deixando muito a desejar nos concursos municipais, em concursos pequenos, onde, por exemplo, foi detectada essa aberração, né, de uma prefeita combinando com a empresa organizadora para passar o último lugar, né, o candidato classificado em último lugar para o primeiro. Vocês dão um salto na fila, né? Um salto na fila, inclusive lesando, em primeiro lugar, os candidatos daquela competição e, em segundo, o contribuinte que vai pagar, né, vai contribuir para os cofres públicos, remunerar um apadrinhado político. Nós estamos que estar bem atentos a esse problema, que é um problema conjuntural, ou seja, está adquirindo estabilidade um apadrinhado político, ou seja, estamos voltando ao tempo anterior aos concursos. Pode comprometer, inclusive, o segmento do trabalho da instituição a qual ele foi contratado, ou seja, passou no concurso. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta falando justamente sobre concursos públicos. Até já. Como é a rotina de quem estuda para